Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Pedro. O livro de Pedro. Por favor, Guilherme, meus olhos, por favor. Me falha a memória, eu trouxe. Deve estar aí. Aqui no bolso. Lugar. Primeiro Pedro, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Amém. Podem ser. A gente já comentou, a gente já estudou que Pedro começa com louvando a Deus, né? Bendito Deus, porque o Evangelho começa com Deus. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, é o A e o C. Ele está no começo, no meio, no fim, ele é o princípio de todas as coisas. Começa com o Senhor. O Evangelho não parte do homem para Deus. O Evangelho não parte assim: quem é o homem? Vamos ver o filósofo Feuerbach, que dizia: Deus não criou o homem, foi o homem que criou Deus. Do homem, o homem imaginou um Deus que parecia com ele, e ele fez um Deus que parecesse com ele. Mas a gente sabe que, na verdade, começa com Deus. Deus é que faz o homem, que cria o homem. A gente viu que Pedro diz assim também, a gente comentou, né? Bendito Deus e Pai, segundo a sua muita misericórdia. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. A gente viu que a salvação é fruto de muita misericórdia de Deus, de modo que não há testemunho fraco. Todo testemunho é forte. Todo testemunho é forte. Não interessa a sua vida de pecado. Deus precisou de muita misericórdia para te tirar do lamaçal do pecado. Não importa se você nasceu na igreja, o pai era crente, o pai era pastor, o avô era pastor, bisavô era pastor, fundou não sei quantas mil igrejas. Não interessa. Foi preciso muita misericórdia para que Deus te salvasse. E é muita misericórdia você estar ainda nos caminhos do Senhor. A misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Quem disse isso foi um homem santo, Jeremias. Elas se renovam a cada manhã. Nós estamos aqui às 10 horas e 27 minutos. Na manhã de domingo, 24 de agosto, se renovou a misericórdia do Senhor para nós estarmos aqui. É muita misericórdia, né? Aí, manhã que a gente está, né? Acordando. Eu vi esses dias as pessoas têm a morte como assim uma figura abstrata, né? Que vem caçar as pessoas, né? É uma meio de madrugada, né? Vem com aquela foice, a morte, né? E diz assim: a morte venceu, a morte venceu. Na verdade, ele diz: a morte está sempre perdendo comigo, porque eu estou ouvindo, não sei quantos anos, tudo que ela perde. E um dia Deus vai me levar, e ela nunca vai ganhar. Nunca vai ganhar. Quando ela pensou que ganhou, matou Lázaro, Jesus foi lá e disse: prova a você que você não ganha. E é fácil. Tira a pedra, Lázaro vem para fora, acabou. Foi só isso. Não teve muita elaboração, não teve assim uma apresentação teatral de Jesus. Tirem a pedra, Lázaro vem para fora. Ele não falou com a morte, ele não discutiu com a morte, ele não repreendeu a morte. Morte,
Segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma vida expressa. Ele nos regenerou. Eu falei que Ele nos transformou. Ele não fez você ser um adepto de uma igreja presencial ou virtual. Porque tem gente que é membro de igreja virtual. Rapaz, qual a sua igreja? É igrejadedeus.com.br. Você vai lá no meu Deus, é membro, mas tem 600 mil membros lá. Várias partes do mundo, tal. Tem membros que você jamais imaginaria que ele fosse crente, porque ele é crente na igreja virtual. Mas Ele nos regenerou não para ser membro, nem presencial, nem virtual. Nos regenerou para sermos filhos dele, para uma vida esperança. E é disso que eu quero falar nessa manhã. Ele nos regenerou para uma viva esperança. E aí eu lhe pergunto para você responder para você mesmo: qual a esperança que você tem? Se a gente sair aqui na rua, né? Qual a sua esperança? Normalmente as pessoas elas têm uma esperança olhadas para cá. E o triste é ver que muito crente tem também os olhos voltados para cá. Ele tem esperança que o preço do café baixe. Tem filho de um membro aqui da igreja? Gosta dessa esperança. Mas não é só essa, tem outra. E tem gente que tem esperança de que haja alguma coisa no Brasil, né? Que o político dele faça isso, e que o político contrário também se dê mal. Ele tem esperança no mundo daqui, ele está enfeitiçado por isso. A vida dele é isso. Ele fala sobre isso, ele ora sobre isso, ele conversa sobre isso, ele xinga sobre isso. Ele desfaz amizade ou faz amizade por causa disso. Qual é a nossa esperança? É interessante que Pedro diz assim: Ele nos regenerou para uma viva esperança, como se houvesse uma esperança morta. Ele nos regenerou para uma esperança viva, porque todas as daqui, elas são como que mortas, elas são como que inúteis. Ele nos regenerou para uma esperança. E veja só, quando eu perguntei a você qual a sua esperança, a primeira coisa que você pensou é o que está dando no seu coração. A minha esperança é uma coisa aqui e agora. Eu pergunto se sua esperança é viva. O apóstolo Pedro nos diz que Deus nos regenerou, Deus fez uma obra, nos transformou, o Espírito Santo veio para uma esperança viva. Não que não tenhamos desejos, eu oro aqui pelo irmão, quer que o irmão saia, né? Mas essa é uma esperança para a qual Deus nos regenerou. Qual seria? A esperança é algo tão forte na Bíblia, irmãos, que em Romanos 15:13 diz assim: e o Deus da esperança, Deus é chamado de Deus da esperança. Deus é Deus de amor, é Deus de justiça, Deus de paz, mas Ele é Deus da esperança. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança nos encheu para a gente ser rico de esperança. Ele quer nos encher de esperança, viva a esperança. Porque quem não espera, irmãos, ele tende a um estado mais melancólico, não espera nada. Ele não espera nada. Ele não tem aquele coração ansioso, né? Quando a gente espera algo, não é essa vida esperando, a gente espera algo, né? O noivo esperando a noiva chegar, né? Aquela expectativa, né? Aquela certeza que vem, aquele atraso, aquela certeza que vem, aquela esperança que se satisfaz, né? Quando a gente vê a esperança de uma criança nascendo, né? Vou pegar uma foto aqui, né? Criança que nasceu há pouco tempo, aquela expectativa, aquela esperança de ver, né, a criança pegar, saber como é que é, né, o que vai fazer, né, que surpresa vai nos causar. Quem não tem nenhuma esperança de nada, não espera nada, ele tende a se deprimir, a se enfurnar, ele não espera nada, se enfurnar dentro do quarto.
repente do pai daquele filho que pegou a herança, né, e partiu, e a Bíblia diz que quando o filho vem de longe, ele já está à porta, talvez esperando. Talvez na espera dele estava assim, esquece, tinha o nome dele, apaga a vida dele, rasga as fotos, tira o nome dele das redes sociais. Ele esperava que o filho voltasse, ele tinha esse anseio, a festa ali foi preparada rapidamente para aquele filho. A esperança foi um pilar, irmãos, da mensagem do apóstolo Paulo. Vocês acreditam que o apóstolo Paulo ele esteve diante de várias autoridades em diversos momentos da vida dele. Em diversos momentos Paulo foi colocado diversas autoridades do Império Romano, porque Paulo, embora fosse judeu, fariseu, ele era natural da cidade Paulo de Tarso, né? Da cidade de Tarso, ele era cidadão romano, então ele era levado para as autoridades para testemunhar. Nem todo cristão preso teve essa possibilidade, né, de ser levado às autoridades para poder testemunhar, dizer por que ele está sendo julgado. É um cidadão romano. Os judeus não podiam fazer nada com ele, seria um crime. Ele tinha que ser colocado nas mãos do cidadão romano. E uma das vezes que o apóstolo Paulo foi colocado diante de uma autoridade, ele disse assim, diante do rei Agripa, tá? Houve vários momentos. Diante do rei Agripa, ele disse assim: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa, que por Deus foi feita aos nossos pais. Eu estou aqui por causa da esperança que eu tenho. Esse é o motivo do meu julgamento. O rei queria saber o que você fez para estar aqui. Isso é por causa da esperança. Eu tenho esperança em Cristo, eu tenho esperança na ressurreição dos mortos, não farei detalhes. É por isso que eu estou aqui. Quando Paulo está em Roma, no último capítulo de Atos, no último local, na última cidade onde ele vai testemunhar, porque em Roma ele vai ser morto, e estou investigando a possibilidade de ter encontrado um corpo em Roma que pode ser do apóstolo Paulo. Está numa igreja, mas estão investigando se é realmente o apóstolo Paulo que foi morto em Roma. Lá em Roma, no último capítulo de Atos, ele diz assim: foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou junto, que estou preso, melhor dizendo, com esta cadeia. Eu estou preso aqui por causa da esperança. Veja como é algum pilar da mensagem do Evangelho. Pedro diz: ele busca, ele não para uma vida de esperança. Detalhe: a igreja deve anunciar a esperança prometida por Deus e não pesquisar. Isso aí é coisa para os marqueteiros, os que estão travestidos de pastor. Eles são marqueteiros, eles são empresas, eles procuram saber o que as pessoas querem ouvir. Aí você vai lá, aí as pessoas saem querendo exatamente isso que eu tenho que ouvir, mas não é que ele é pecador, não é que ele precisa se arrepender. Ele sai lá com os mesmos pecados dizendo: nossa, era exatamente isso que eu precisava. A igreja tem que anunciar a esperança prometida por Deus e não vislumbrar a esperança do tempo presente, falar para agradar os espectadores. Não temos aqui para agradar as expectativas das pessoas aqui neste bairro, das pessoas desta cidade, as pessoas deste tempo. Não temos aqui para falar o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. É para isso que a igreja foi chamada, para falar da esperança que Cristo veio anunciar. Que esperança seria essa? Irmãos, eu tenho
umas dicas, uns vislumbres do que talvez seja essa esperança. Eu não acho que a esperança, irmãos, é algo, não é uma coisa concreta, mas é uma experiência. Deus não me chamou para você ter a esperança de pegar em algo, para ter algo, a não ser para ter uma experiência. O apóstolo Paulo diz assim, em sua carta a Tito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Eu sou servo de Deus, apóstolo, para promover a fé e o pleno conhecimento, na esperança da vida eterna. Essa esperança para a qual Deus nos vivificou, a esperança da vida eterna. Mas essa vida eterna, irmãos, não é viver para sempre. Não é viver para sempre de qualquer modo. É viver para sempre diante de Deus, ou viver para sempre em Deus. Em Romanos, Paulo diz que nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja só, eu vim pregar sobre a esperança da vida eterna. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa esperança, é estar diante de Deus. É viver com Ele. É viver para Ele. Colossenses diz: é por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Na carta a João, na primeira epístola de João, na carta de João, na sua primeira epístola, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Quem tem essa esperança, ele se purifica, porque ele, o que eu falei? Ele tem um alvo, ele tem uma expectativa, e essa expectativa não é passiva. Eu estou esperando, vamos ver, né? Ele está rumando para este alvo. Deus está me purificando, eu estou indo, e a Bíblia diz, e ele assim mesmo se purifica também, ele está buscando a Deus, porque esta é a esperança. Glória de Deus, vida eterna, ou como diz o apóstolo João, como haveremos de vê-lo como Ele é, seremos semelhantes a Ele. Essa é a nossa esperança, estarmos diante dEle. Foi para isso que Ele nos regenerou. Veja bem no seu coração, vejamos em nossos corações se essa esperança está viva dentro de nós, ou se o mundo, com seus apelos, com suas disputas, ele nos tirou o foco dessa esperança. Se ele, será que esse poço de água limpa tem entulho lá dentro? Filósofo sul-coreano escreveu um livro que virou um best-seller. Filósofo escrevendo um best-seller, Sociedade do Cansaço. E um crente escreveu A Igreja do Cansaço. E a revista Veja dessa semana falando que a sociedade está cansada, porque ninguém aguenta mais, né? As notícias, né? Casa, né? Tarifa, né? STF, certas pessoas que não vou mencionar aqui, pátria, né? Família, cansa, né? Disputas, esquerda, direita, ideologia, aí termina um ciclo, aí começa outro, começa tudo de novo. Eu pensava assim, não, vai acabar isso aqui, todo mundo vai voltar para a sua igreja, vai buscar Deus, vai, né? A pessoa vai trabalhar na padaria. Não! Continua no ciclo eterno, falando as mesmas coisas. Não cansa, irmão. E às vezes
tirar o foco da esperança do nosso coração. E o apóstolo Pedro, ele diz que teve uma maneira de Deus vivificar o nosso coração, nos regenerar, para alcançarmos essa esperança. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Atenção, irmãos. Atenção. O tema da ressurreição de Cristo, ela já foi um tempo, lá no século XIX, um motivo de debate entre os teólogos, porque alguns teólogos, chamados de liberais, eles diziam que não é que Cristo ressuscitou mesmo dentre os mortos, ressuscitou no coração do discípulo. Quando o discípulo disse assim, ele ressuscitou, não é que ele ressuscitou, é assim, no meu coração ele está vivo, né? Essas pessoas, elas negavam o nascimento original de Cristo, elas negavam os milagres, e elas negavam a ressurreição fática, real de Cristo. Elas diziam que isso era uma expressão no coração dos discípulos, no século XIX. E agora, voltou a ser um tema na teologia, a ressurreição de Cristo. Ela é fundamental, a ressurreição física de Cristo, porque há uma coisa sutil no mundo evangélico, na percepção das pessoas. Eu quero deixar claro aqui, o meio para alcançarmos essa viva esperança, ela não é a pregação e nem o exemplo de Cristo, ela é a ressurreição dele. Eu vou explicar. Eu vi um livro publicado há uns anos atrás, teve um sucesso, chamado Jesus é o maior filósofo que já existiu. Eu concordo. Tá? Jesus, irmãos, ele é o maior pregador da história. Um homem viu, um soldado viu Jesus pregar e ele disse: ninguém nunca falou como ele. Ninguém falou como ele. Ninguém nunca não só falou como ele, ninguém nunca falou o que ele quis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Acho que era Buda, dizia: eu sou iluminado, né? Jesus disse: eu sou a luz. O Aristóteles, eu sou amante da sabedoria. Jesus, ele não é o amante da sabedoria, ele é a sabedoria. Ele não é o amigo do filósofo, ele é o próprio Deus encarnado. Ele não é amigo de Deus, ele é Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade. Ele não sabe o que é a verdade, ele não ensina a verdade, ele é a verdade. Ele não é o caminho, mas ele é a vida. Ninguém nunca pregou como ele, ninguém nunca falou como ele. Mas você não vai ser salvo por gostar das palavras de Cristo. Eu tenho que deixar bem claro isso aqui. Irmão Jorge, eu gosto muito das palavras de Cristo. O meu evangelho é tudo marcado as palavras de Cristo. Tem Bíblia, isso aqui é ruim não, tá? Tem Bíblia que as palavras de Cristo têm vermelho, né? Irmão Jorge, eu só leio as palavras de vermelho, porque eu gosto das palavras de Cristo. Glória a Deus, irmão. Mas não é isso que vai te salvar. Eu gosto assim das palavras de Cristo. Normalmente são as palavras boas, de quem considera boas, né? Porque às vezes fala do inferno, da condenação, do arrependimento, passa rápido. As palavras assim de esperança, você gosta. Ninguém nunca falou como Cristo, mas não é pelas palavras de Cristo que o homem vai ser salvo. Eu arrisco a dizer que a maioria das pessoas que ouviram, não ouviram de um pregador como eu, sobre Cristo, não. Ouviram do próprio Cristo. A maioria das pessoas que ouviram Cristo nunca foram salvos. Eu arrisco a dizer que também a maioria. Eles ouviram, irmãos. Eu falei lá do soldado que disse assim, né? Ninguém nunca falou como ele, mas a gente não sabe se ele se converteu. Muita gente gostou das palavras. Pilatos nem queria crucificar. A mulher dele disse: não te envolve, porque esse já tem um sonho com ele
olhares, né? Já olhei para muita gente já olhou para mim, mas nunca teve esse olhar que Jesus deu para Pedro, né? Um simples olhar para Pedro, se arrependeu, chorou, voltou para pregar. Eu estou falando dele hoje aqui, apóstolo Pedro. Estava fadado ao fracasso, né? Pedro estava fadado ao fracasso, à perdição, voltar lá para Galileia, lá para Cafarnaum, para pescar os peixes dele. E porque Jesus olhou para ele, quando ele negou a cruz 3 vezes, eu estou falando dele aqui, morreu pregando o evangelho, foi crucificado de cabeça para baixo. Eu estou falando sobre ele aqui. Muito filósofo, muito poderoso, irmão, uma dica. Muitos dos poderosos que estão aí na mídia, desse que a gente não aguenta mais, nem aguenta mais ouvir falar, daqui a 50 anos ninguém vai ouvir falar deles. Está um livro de história, chega no meio da rua aqui, ninguém sabe falar dele. Você chegar num recanto aqui, junto, uma cidade aqui no interior, falar sobre o apóstolo Pedro, todo mundo vai saber quem é. Tem até festa para ele, né? Tem até o dia de São Pedro, né? Aqui, né? As festas juninas. Mas se você perguntar quem é o poderosozão do mundo agora, que está ameaçando as pessoas, eu tenho bomba, eu tenho míssil, eu tenho navio, comigo ninguém pode, é assim, daqui a 50 anos ninguém vai nem saber quem ele é. E o apóstolo Pedro vai continuar sendo uma voz ativa, porque alguém olhou para ele. Ninguém falou com ele, ninguém olhou como ele. Ninguém tocou como ele, né? Ninguém tocou como ele, viu, Suzana? E ninguém foi tocado como ele. Que teve vez, lá no Século Particular, ele tocou, o homem ficou curado. E teve uma vez que ele não tocou, mas ele foi tocado, a roupa dele, e a pessoa foi curada. Ninguém tocou ou foi tocado como ele. Sabe que Marc Bloch, um historiador francês brilhante, foi morto no campo de concentração por um desses poderosos da época, tem uns por aqui agora. Ele escreveu um livro chamado Os Reis Palmaploucos. Na França e na Inglaterra, viu, Sofia? Por séculos as pessoas faziam fila para ser tocadas pelos reis, porque eles achavam que os reis curavam. Era uma mentira, era uma fake news, mas que passou por décadas. E eles faziam fila, eram tocados, eram curados e continuavam acreditando nisso. Os reis palmaploucos. Ninguém tocou como Jesus. Luís XIV, Luís XIII, Luís não sei das quantas. Tocou lá. Eram reis comuns. Ninguém falou, ninguém curou, ninguém curou como ele, né? Ele curou o cego de nascença. Ele curava o cego, aí a pessoa dizia, não, mas esse cego aí, ele está só com cisco do olho, alguma coisa assim. Aí Jesus resolveu esse problema, aí ele curou o cego de nascença. Não tinha como, todo mundo sabia, né? Aquela situação constrangedora, falava com o pai dele, rapaz, fale com ele, né? Fale com ele, rapaz, seu filho foi curado, não pode, Jesus não pode curar, que ele não é nada, ele não tem poder para curar o cego de nascença. O pai dele, rapaz, como fale com ele, ele é maior de idade. Tirou essa carta da manga, né? Ele é maior de idade. Fala com ele. A primeira vez, acocharam o homem, o cego, rapaz, ele foi curado, você foi curado por ele, você não pode dizer isso. Ele, mas eu fui. Não, mas você não pode dizer isso. Aí o que eu posso fazer se eu fui? Aí disseram assim, ele não pode curar porque ele é pecador. Aí o homem disse, rapaz, é o seguinte, se ele é pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego e eu estou vendo. Aí, esse problema pequeno, resolvam vocês com ele. Que faz, né? Eu não sei. Ninguém curou com ele. Queria desmentir, mas não pode. Ele é pecador, não, isso não é possível. Ele acalmou ventos e os mares. Ninguém tinha feito isso, né? Uma tempestade. Está dormindo, irmão. Jesus dormindo. Eu li essa passagem com o Francisco, porque estar num leito de hospital, numa UTI, é como estar no barquinho para virar, né?
combinar, não sei quantos aqui já estiveram no UTI, eu nunca estive, mas é tenso, né? Você está ali, aquelas maquininhas apitando, né? E você nunca sabe o que está dizendo aquilo ali, né? É tenso. O barco está ali, mas vai virar. Daqui a pouco sobe a hemoglobina, desce não sei o que, sobe a pressão, né? Tu nunca sabe o que vai acontecer. Você parece que está num barco. Aí você imagina, você está na UTI, quando vai receber visita, alguém que você quer que a pessoa converse, que a pessoa olhe, que a pessoa cante, né? A pessoa ali. Aí imagina você visitar um irmão que está na UTI e chegar lá e dormir lá. Ninguém está dormindo. Foi esse o propósito? Você incomoda, né? Você está aqui conversando comigo, tentando me animar, vem os pulpões aqui, ficando enfermeira, né? Você quer na UTI, eu não até dormir do seu lado, você quer a pessoa atenta. Pois irmãos, os discípulos estavam num barquinho, no meio da tempestade, vendo um barco pequeno, e eles desesperados, como num leito de UTI, não sabendo o que ia acontecer, Jesus dormia. Eu acho essa passagem até engraçada, né? Até engraçada, mas coloca nessa situação. E nós, eu ia estar tranquilo, Jesus dormindo, nem aí não, Jesus dormindo aí, ó, glória. Irmão, os discípulos fizeram logo, acordaram. Se o médico estiver dormindo na UTI, você, vamos acordar aí, vamos ver aqui, das marcas. E eles fizeram para Jesus a pergunta mais inquietante que eu vejo na Bíblia. E a resposta foi a mais maravilhosa que tem. A pergunta foi: tu te importas que pereçamos? Não foi assim, tu tens poder para parar isso, não. Eu acho que eles pensavam, tem, né? Tem. A pergunta não foi, o senhor pode parar isso? A pergunta não foi essa. A pergunta foi, em outras palavras, o senhor se importa conosco? A pergunta foi mais ou menos assim: se o barco virar, o senhor vai andar aqui sobre as águas e nós? Ou não? Ou se acontecer algo, tu te importas que pereçamos? Essa pergunta é a mais instigante que eu acho da Bíblia, porque em algum momento, alguns de nós pensamos, fizendo essa pergunta: mas Deus se importa comigo? Com este problema que eu estou passando? Com esta situação específica? Que parece que Deus está dormindo? Ou parece que Ele nem está lá? Ele está sofrendo, está angustiado, mas não resolve. E a gente se importa comigo mesmo. Deus. Os teístas que acreditam em Deus, mas acham que Deus é um ser que não interfere, ou dizem assim: Deus tem muito que se preocupar para estar olhando para o teu problema. Mas será que Deus está preocupado aqui no segundo andar do hospital Leonardo da Vinci, na UTI C.29, assim, né? Uma pessoa lá, Deus não está preocupado com casa, muita gente morrendo de fome, Israel jogando bomba, é o povo que era de Deus, não vê isso. Deus não está preocupado com a guerra na Ucrânia, Deus está preocupado com a fome no mundo, com a pedofilia espalhada pelas redes sociais, alô pais, alô crianças, espalhada aí pela rede social. Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com o meu problema. E a gente tem cada outra aí, a gente tem outros problemas que nem são menores. Às vezes a gente faz essa pergunta, irmãos, não por desconfiar do amor de Deus, mas por desconfiar que somos importantes a ponto de Deus estar preocupado comigo. Deus não tem problemas maiores para cuidar. Eu só tentando pensar assim, irmãos. Mas o problema é que eu disse, que uma vez eu estava um problema, eu estava passando lá no trabalho, aí o irmão me disse assim: rapaz, muita gente queria ter esse problema aí. Mas não pensa, comparado com milhares de outros problemas, né? Aí ele dizia: rapaz, pior está na África, pior está no céu. Aí ele dizia: olha, bem ruim, pior está em Gaza, pior está em Gaza. E eu ficava pensando: você está preocupado com isso? Não tem problema maior. Não te importa que pereçamos. Sabe qual foi a resposta, irmão de Deus? Vocês são homens de pouca fé. Mas você não tem fé.
E você não está com fé. Você não tem fé. Para acreditar não é no poder, é no cuidado de Deus. Ninguém nunca fez milagre. Quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? A morte obedece, o vento, o mar. Quem nunca curou como ele? Ninguém nunca amou como ele. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus amigos. Quem amou como Cristo? Irmão Jorge, eu conheço gente que morreu pela pátria. Estou falando, obviamente, do Japão. Irmãos, no Japão, havia os kamikazes. Eles eram pilotos cuja missão era morrer pelo Japão. Eles iam para missões, viu, Suzana, que não tinha possibilidade de ele voltar. O avião dele ia se chocar, viu, galera, contra um navio inimigo, e o objetivo dele era esse, era morrer pela pátria e pelo imperador. Irmão, mas não é o amor de Deus isso aqui. O amor de Deus é Deus morrendo por nós, o ser infinito morrendo pelo infinito. É o santo pelo pecador, não tem comparação. Mas eu repito, ninguém amou como ele, ninguém tocou como ele, ninguém foi tocado como ele, ninguém curou como ele, ninguém fez milagre como ele, ninguém amou como ele. Mas isso não lhe garante salvação. Hoje em dia se espalha assim: Deus é muito amor. Eu gosto das palavras de Cristo. É uma coisa fluida. Mas ele mesmo não tem essa experiência com Deus. A garantia da esperança para a qual Deus nos vivificou não são as palavras, nem o poder de Deus que cura, nem o exemplo de Cristo, como os Espíritos dizem. Ele veio dar um exemplo. Não é essa a garantia. A garantia, eu vou lhe dizer qual é: é um túmulo vazio. É porque uma tumba em Jerusalém não há ninguém lá. A maior garantia é o que o anjo diz: procura, porque procura dentre os mortos aquele que vive. Não é no coração que Jesus ressuscitou, não. Ele saiu da tumba mesmo. Ele ressuscitou em carne e osso mesmo. Ele foi tocado. Tomé pôde tocar no corpo dele. Ele até comeu com os discípulos para provar que era ele mesmo. A garantia, irmão, Jesus ressuscitou para garantir que a promessa vai se cumprir. Pode esperar, viu, irmão? Irmão, a gente espera o ônibus. Tem gente aqui que gerencia esse negócio de ônibus, mas não é culpa sua não, viu, irmão? Mas às vezes o ônibus não passa, ou não passa no horário. Já vi lá no aplicativo, não passa, viu? Não é culpa sua não, mas vai que dá leve. Espera o ônibus não passa. Espera a noiva não veio. Graças a Deus que todas as noivas aqui vieram, tá? Mas eu conheço que tem história aqui de um homem que ficou esperando a noiva não apareceu. Acontece. Nós esperamos coisas que não chegam, cartas que não chegam, mensagens que nunca vieram. Mas essa esperança de para a qual Deus nos gerou pode esperar, viu? Pode acelerar o coração, pode aquecer o coração, sabe por quê? Porque ele ressuscitou para garantir essa promessa. Ninguém havia ressuscitado alguém, ou ninguém havia ressuscitado a si mesmo. E Jesus ressuscitou pelo próprio poder. Havia a ressurreição no Antigo Testamento, mas não era o poder dele, já era o poder de Cristo. Ressurreição, ele confirmou, a ponto de Romanos dizer, aos Romanos, ele ressuscitou para a nossa justificação. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a ressurreição dele. E ele disse isso momentos antes de ressuscitar Lázaro. As pessoas dizem assim: não, a ressurreição era no coração. Eu acho que Jesus já sabia que iam falar isso, né? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aí alguém diz assim: aí no coração, né? Aí Jesus foi lá para Lázaro e tira a pedra. Você vamos ver o que é no coração agora. Lázaro, vem. Tira as faixas, deixa ele vir e pega nele para descer só no coração. Aleluia. Glória a Deus. Vou finalizar com a última
parte, aqui o começo da última parte, que diz assim: Ele nos ressuscitou, Ele, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Herança. No Código Civil Brasileiro, herança é transferência de patrimônio de um falecido para seus herdeiros, tá? Código Civil Brasileiro. Não é mais devagar, né? Bom, resumindo, transferência de patrimônio de um falecido para seus herdeiros. Esse é o Código Civil Brasileiro. Vamos para o Código Universal Divino. Outro código. O Código Civil, a pessoa não obedece, tem que estar na justiça, mas esse código aqui vai ser cumprido. Primeiro, transferência de patrimônio de um falecido. Primeiramente, já não é falecido, ele vive. Para uma herança, a herança não é de quem morreu, ou, se quiser, morreu, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele disse a João: eu estive morto, eu estive, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. E se eu fosse João, eu dizia amém. Glória a Deus. Transferência de patrimônio de um falecido. O código de Deus é patrimônio de alguém que está vivo. Transfere patrimônio para os herdeiros. Vamos lá. Para o Código Civil, você é filho, você já é um herdeiro. Você não está nem aí para o pai, não está nem aí para a mãe, mora em outra cidade, não aparece, não liga. Já contei aqui a história do filho que não ligava para o pai, tal, morava longe. Aí uma vez, o pai que me contou essa história, que conhece, não sei se foi verdade, ele disse que olhou no celular e viu assim: era o filho dele ligando. Esse não aparecia. Ele disse que atendeu o telefone e disse assim: quanto é que você quer? Com certeza. Não vai dizendo logo o Pix. Eu sei que é isso. Aí o pai morre, o cara herda. Tá ali, herda. Patrimônio. Transferência para herdeiros, aqui lá pode ser filho, cônjuge, neto, neta, é a relação. Pois bem, irmãos, no Código de Deus, a herança é de um Deus vivo, para os herdeiros são os filhos, não são simpatizantes da igreja. Tem gente que é simpatizante da igreja, ele não, eu sou simpático, eu gosto da igreja, não lhe garante nada não. Garante nada. Ser simpatizante da igreja, eu não sei se é bom isso. Pode ser bom, você está perto, mas não está dentro, né? Vai ser bom de simpatizante, achando que é suficiente. O que foi que Jesus disse, irmãos? Publicanos e prostitutas estão entrando no reino dos céus primeiro que os fariseus. Os fariseus eram simpatizantes de Deus. Jesus disse: a gente que não é da entrando no céu, e vocês são simpatizantes, estão ficando fora. Simpatizante não entra no céu, só entra herdeiro. E herdeiro tem que ser filho. E a Bíblia diz como é que tem que ser filho: a todos os que creem em Cristo, Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é simpatizante, não é adepto de teologia conservadora, não é frequentador de igreja presencial ou virtual. Irmão Jorge, eu não sou membro de igreja nenhuma, eu não sou crente e tal, mas eu sou tão simpatizante, mas tão simpatizante da igreja, que eu sou membro de 35 igrejas no YouTube, 45 no Instagram e 38 no WhatsApp. No final da sua vida, se for só isso, você estará totalmente perdido. Irmão, eu acompanho as pregações do fulano que eu gosto tanto. As pregações do fulano, pregação em inglês, traduzidas. Ele acompanha vários pregadores, ele acompanha tudo. Mas não é crente, é um simpatizante, adepto e frequentador de igreja presencial e virtual. Não é suficiente, porque para ser herdeiro tem que ser filho. E filho é uma experiência, e não tem jeito, só tem esse caminho.
é se tornar um filho para ser herdeiro. Tem que ter o DNA, tá? No Código Civil, nasceu do pai, tem o DNA, vai herdar, tá? Tem que ter o DNA de Deus, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Eu penso em nascer de novo, assim, de novo cometido, que eu penso nessa imagem. Quando falava assim, tem que nascer de novo, eu pensava assim, nascer de Deus. Eu pensei assim, a gente entrar em Deus, aí Deus nos gerar e a gente sair. Tipo o ventre, né? Tá lá no ventre, né? E gera e sai. Com o DNA do pai e da mãe. Aí você entra, é gerado por Espírito Santo e sai com o DNA de Deus. Como participante da natureza divina. Participa de coisas dele. Tem que ser regenerado. Um detalhe, né? Que eu falei aqui, que para ser herdeiro, pode ser filho, né? Você pode ter ligação afetiva com seu pai. Mas é herdeiro. O filho de bom caráter até rejeitaria isso, né? Nunca quis saber do meu pai, o cara rejeita a herança, irmão. Né? Rejeita a herança. Mas não é assim. Quando morre uma pessoa, né? Famosa, aparece briga de herança. Irmão, aparece gente de todo filho que ninguém sabia que tinha. Aparece mulher brigando com mãe, mãe brigando com filho, mulher brigando com não sei o quê. O homem era casado, aparece outro homem que não era casado também. Para o reino de Deus, para você ser herdeiro, você tem que ter uma ligação afetiva com Deus. Porque o crente, esse que foi gerado em Deus, ele não é só assim, eu sou herdeiro de Deus. Não é Deus, eu sou herdeiro de Deus, amigos. O filho do homem, né? Sou filho do homem, que o irmão que apresentava para a gente dizia, filho do homem, ou o homem. Falava de Deus só assim, o homem, filho do homem. Os homens, né? Rapaz, mas tem que ter uma ligação afetiva. Quem nasceu de Deus gosta de Deus. Né? Tem um carinho por Deus. Chama ele de pai. Quando toca a palavra de Deus, ele sente. Teu coração de carne. Né, irmão? Sente a presença. Sente aquele abraço. Sente aquele que não sabe explicar. É um calor no coração. E não vai ensinar emocionalismo, não sei, diga a palavra que você quiser. Mas quando Jesus estava com o discípulo de Emaús, eles disseram, era ele, que quando ele saiu aqui, ardeu o fogo no coração. Aí se é emocionalismo, isso é problema seu. Mas ele sentiu um ardor no coração, porque Jesus estava lá. Mas eu não gosto disso aí, não. Eu gosto assim, bem formal, não sinto nada. Eu sou filho de Deus, é problema seu. Os discípulos de Emaús sentiram. Jesus olhou para ele e chorou amargamente. Se você não chora, não sente nada, problema seu. Na Bíblia não era choro, era tremor. Uma vez o discípulo orava, não só eles tremeram, foi o lugar todo. A Bíblia não disse eles tremeram, mas imagina, né, irmão? Irmão, o lugar onde eles estavam sacudindo. Eu não digo nada. João Batista no ventre de Isabel, sua mãe deu um salto quando se aproximou de Jesus que estava no ventre de Maria. Você até o bebê se treme todo, irmão. Um bebê, irmão, conhecido como feto pelos símbolos deste mundo. Um bebê tremeu na presença de Deus, pulou na presença de Deus dentro do ventre. Porque tem ligação afetiva com Deus Todo-Poderoso. O herdeiro não somente nasceu de Deus, ele tem uma ligação com esse pai. Ele não liga para pedir dinheiro, não, viu? Cuidado, viu, irmãos? Como é que está tuas orações? Como é que está todo? Se tu for olhar o teu saco para Deus aí, como é que está? Só pedido, irmão. Lembre-se como Pedro começou a pedir para o Pai e você mesmo disse, como é que está o teu saco para Deus? Tem louvor, tem glória a Deus, tem eu te amo, Senhor. Tu és meu tudo. Ao único que é aqui, você canta ao único que é digno de receber o louvor agora, só quando o irmão toca aqui, você na seu dia a dia, você diz, eu vou louvar a Deus, porque é o único que é digno de receber a honra, a glória, a majestade, o poder, tu és meu tudo, tu és minha vida, tudo seja para ti, a honra e a glória seja para o teu nome, ou o teu zap, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. A lista de oração, né? Caderno de oração é bom, irmão, mas tem que ter o caderno de louvor também, viu, irmãos? Lá
Quem está sustentando a igreja, irmão, não é deputado federal evangélico, não, irmão. Irmão, irmão, que tem um deputado lá que está, a igreja não fecha porque o deputado está lá lutando por nós. É mesmo, irmão, não acredita nisso. Que é um menino rei de 30 anos que está lutando lá para fechar a igreja. O inferno quer fechar, o diabo quer fechar e o cara está lá segurando as portas. A igreja não fecha não porque tem gente orando. Tem gente clamando a Deus, e o Espírito Santo está com uma barreira. Tem que ter o caderno de oração e pedido, mas tem que ter o caderno de louvor também para a glória de Deus. E o que eu conheço dos ciclos de oração das igrejas, tem caderno de pedido e tem caderno de louvor também, viu? Né, irmã? Irmã tinha, viu? Caderno. Deve ter ainda, né? Tem caderno de pedido de orar, vou orar por isso aqui, por isso aqui. Irmão, vamos começar a louvar, pega outro caderno. Foi outro caderno de louvor de agradecimento a Deus. O herdeiro tem ligação afetiva com Deus. E por fim, transferência do falecido para os seus herdeiros de um patrimônio. Que patrimônio Deus vai transferir para você? Deus vai te dar, hein? Que é a esperança do povo é o quê? É uma saca de café, né? Saca de açaí, né? Carregamento de peixe. Essas são as gostas aí. O que Deus vai nos dar, hein? Os muçulmanos dizem, eu não leio muito sobre o Alcorão, tá? Mas dizem que os mártires, né? Do islamismo, no céu, vão ter não sei quantas virgens, né? Dizem, né? E acho que o patrimônio é isso, é dele. Será que o nosso patrimônio é rua de ouro, é mar de cristal? Será que é isso que você vai herdar? Chegar lá no céu, pedaço dessa rua aqui é tua, irmão. De ouro. É só isso. Ah, pega um pedaço de um lago de cristal aqui pra ti. Aí você, agora sim. É isso, Deus. Será que o patrimônio que Deus vai nos dar é isso? É riqueza? No céu? Um dos textos mais emocionantes da Bíblia, eu termino com esse texto, a Bíblia diz qual vai ser o nosso patrimônio. Apocalipse, capítulo 21. Meu irmão, quando Deus te entregar isso aí, você vai estar pisando na rua de ouro e não vai se dar conta. Você vai estar bem aí. Mar de cristal, você vai confundir com a praia de Iracema, ou do Náutico, que todo mundo vê. Para você vai ser normal. Quando, Lorena, você receber isso aqui, essa herança, você vai dizer, valeu a pena. E é melhor do que tudo que eu imaginei. Você vai pensar, aí eu pensando tanta bobagem, eu querendo tão pouca coisa. Saca de café, saca de açaí, carro japonês, carro chinês, né? Apartamento da beira-mar, no campo, sítios, fartura. Um país, né, dominado por valores. Apocalipse 21 diz aqui que é tua herança. Diz aqui. Esse texto aqui. Eu digo tanto que esse é o texto que eu mais gosto, que eu não sei se eu radice outro, mas eu vou arriscando depende. Se eu radice outro, bota esse e outro. Ai, irmão, isso aqui é demais. Apocalipse 21. Final das coisas. Já foi coisa, tudo que é desgraça no mundo, Deus já jogou. Já prendeu o diabo, já condenou os poderosos do mundo lá. Esses poderosos de hoje, alguns têm cabelo preto, outros têm cabelo louro, outros são laranja. Já foi julgado todo mundo. Chegou aqui. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Capítulo 21, versículo 3. Vou de novo. Então ouvi
os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não acabou. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Vamos ficar em pé. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça ao herdeiro da fonte da água da vida. Agora é o final. O vencedor herdará você, herdeiro, estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém. Vamos orar. Soberano Senhor, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, que coisa sublime, saber que tu és aquele Deus que nos vivifica para uma viva esperança, para sermos herdeiros de tão gloriosas coisas. Não há patrimônio maior, não há tesouro maior, não há recompensa maior, não há galardão que se possa comparar com estas palavras. Eu lhe serei Deus, e vós sereis meus filhos. E Deus mesmo, não é um secretário, não é um representante, não é um enviado. Deus mesmo estará conosco. Este patrimônio, Senhor, é insondável, é impensável por nossas mentes racionais. O Senhor alimente nosso coração para amarmos a Ti e vivificarmos nosso coração esta viva esperança de estarmos para sempre contigo. Em nome de Jesus.